O que eu vou falar agora é um jogo que eu gosto muito e que eu tenho certeza absoluta que tá na lista do Vini também, então a gente vai falar junto. É. Que eu, tá? Sou meio, não totalmente, meio, porque depende do jogo, mas sou meio hater de pescaria em jogo, certo? Ah, Eles botam pescaria em tudo, tá? E enche meu saco que várias vezes é uma merda. sim. Em outros jogos não, mas tem jogos que... Mas ficou muito. Ficou muito. Só que esse é um jogo que é inteiro de pescaria, mas não é a pescaria tradicional, como vocês conhecem, vara de pescar, isso aqui. É a pescaria com barco, que eu jamais... Eu juro que eu, inclusive, zoei quando eu não falei pra ninguém, mas quando eu vi essa porcaria, jogo de pescaria, você tá de sacanagem. E depois joguei, fiquei completamente apaixonado. Eu fiz os 1000G e depois fiz a primeira DLC e completei tudo, que é o Dredge. Dredge é um jogo indie que eu não lembro como que veio pra mim o Dredge. Eu acho que tava em algum Game Awards concorrendo a alguma coisa. Nossa. Eu acho que sim. Não é? Aí acho eu que peguei sim. as listas e fui jogar. Maluco, eu joguei o Dredge e eu fiquei maluco, pô. Eu não sabia que você era fã do Dread. Mas muito, pô. É um jogo que eu engoli quero esse muito jogo. jogar. Eu nunca joguei. Nossa, e esse jogo, assim, o Takeshi vai botar as imagens do Dredge aí. Porque ele é um jogo que você é um pescador num barco e você tem uma tempestade, não sei o que, você vai lá pra um lugar, né? E você meio que tá preso nesse lugar. E aí você começa a pescar pra, né, conseguir dinheiro, fazer as Sim. coisas lá pra você ir embora daí de alguma maneira. Só que o jogo tem uma história toda sombria, tá ligado? Olha, cara, Aí, esse ó. jogo... Ele é Lovecraftiano. É totalmente Lovecraftiano e você fica nesse papo, porque tem uma pegada de terror, porque quando fica à noite, coisas loucas Nossa, começam a eu acontecer. ia falar que o gráfico dele é tão cozy game. Pois Ele tem. cozy, essa é a mas de pegadinha, noite né? não é cozy, não. Isso. Porque- Eu joguei, na real. Eu joguei 2 noites. dele. Porque o que acontece? O Dredge, ele é um jogo muito satisfatório também. Você fazer o minigame de pesca, que é esse aí, você Esse tem que aí. encontrar o bagulho e você começa a É, pescar. é Você legal tem que mesmo. acertar o minigamezinho. É simples e é uma delícia. É. Mas, pô, caralho, sai o peixe que tu quer. Puta! Não tem esse peixe. É o Shine. E quando sai o Quando sai o Shine? Shine, tem um peixe Shine, pô. Tem um peixe no Tem uma Tem. pegada. É um pouco de Claro que Pokémon tem. aí, que você tem que completar todos os peixes, né? Isso. Eu já ia comparar com Animal Crossing. Porque no Animal Crossing, sim, você tem a Critterpedia lá e você Senhora, tem que Animal completar ali Crossing os dos peixes. Pois é. pelo amor de Mas Deus. Animal Crossing é persona não grata pro Vini, que ele não gosta. Pois é, É, mas pronto. esse jogo, Fala de ele novo, é Fred. focado na pescaria, e não só na pescaria, porque você faz o upgrade do barco, você bota motor, você melhora o gancho, você vai aumentando a velocidade das coisas que você faz, você vai abrindo mais lugares, explorando muito outras legal. áreas que você não vai, aí depois você pega tubarão, aí pega um monte de peixe maluco, e você vai fazendo missões, porque não é só pescar, você tem que resolver certos problemas aí. É, tem uma Pra você história. ter uma história. Tem uma história Aham. bem dark pra cacete. Tem 2 finais, os dois É. são tenebrosos. É um negócio assim, muito doido. Esse jogo me pegou muito, eu não parei até eu te esgotar tudo que tinha. É um jogo que você consegue fazer os 1000G em 20 horas, sabe? Não é muito longo assim. E eu acredito que pra mim esse jogo é do tamanho certo. Uhum. Eu acho que tem Também que ter acho. isso, tá? Tem jogo que tem que ter o tamanho Uhum. certo. E eu acho muito que o Dredge tem o tamanho certo. Assim, cada coisa que você desbloqueia, cada ponto que você descobre, cada mistério que começa a aparecer pra você, depois quando você começa a dominar a noite também, sabe? Cara, é incrível. A parada de você ir pescando, não, ali tem um peixe diferente, você fica louco, fica maluco nos peixes. Cara, eu amei. O Vini jogou os 2 DLC, eu joguei uma só, que é a do gelo, que Isso. adiciona várias horas de gameplay, mais peixes, mais lugares, mais história. Que legal. É incrível, cara. Eu amei Dredge. Como é que foi pra você? Cara, a mesma coisa que você tá Tá na dizendo. sua lista? Tá na minha lista. Tá na minha lista. Como é que Dread? você sabia que tava na lista do Vini e você não tinha É que lista? eu dei a dica antes. né? Não, Foi, mas... Ele falou da mas- pescaria mas- agora. A gente falou, na verdade, recentemente sobre Dredge em É. outro programa, tá Isso. ligado? Eu vi que curtiu pra caramba também, Tá. entendeu? Cara, a Dredge eu assino embaixo do que o Dava falou. Ele, além de ser muito divertido de pescar Uhum. e completar os peixes. Porque assim, conforme você vai avançando, se você anda muito à noite, a coisa Lovecraftiana da história vai te afetando. E vai afetando o cenário. É. Então, se Uhum. você pesca à noite, por exemplo, vem uns peixes... Meio bizarro, Tipo né? assim, a truta normal, ela vem meio esquisita, vem 3 monstruosa. olhos. É, 3 olhos. começa É. a vir uns peixes meio dos Simpsons, assim, Aham. sabe? Aham. Da usina nuclear. Então você vai tendo esses peixes shiny, que é legal de completar também. E a história é muito da hora, porque tem essa pegada da noite, Aham. né? De você... E tem um... Aquele coletor que mostrou... Não é esse, o que mostrou agora Não há é pouco. só a noite, É Ele, outro ele te cara pede lá. uns artefatos. É. Você a tem que... escuridão, né? É a Isso. noite escura. Isso. Porque as cidades iluminadas fica tudo Isso, Não, escuro. você tem. O bagulho da noite é você tem que ir pra cidade pra acabar o dia pra você voltar pro dia, entendeu? É, ou se você estiver perto de uma boia que tem um farol, ou É. uma estação de pesquisa que tem a luz, você tá safe. Me lembra um pouco Don't Starve, sabe? Don't Starve tem isso tem também. uma pegada, Eles tem uma têm pegada disso de mesmo. noite também.
E aí tem esse cara que pede uns artefatos, que ele é todo misterioso. Você também tem que pescar esses artefatos. É. Pode vir junto na rede. Pode vir junto na rede e Uhum. você sabe mais ou menos onde tá e você tem que ir pescando. E aí você vai gastando seu dinheiro com a pescaria, você vai colocando um motor mais forte. Aí você coloca uma draga atrás que vai... sei lá, uma rede de pesca que vai pescando coisa junto. Tá. Aí você tem vara de pescar que é pra águas rasas. Aí você tem vara de pescar que é pra águas profundas. E aí não cabe tudo, você tem que gerenciar. E aí tem o DLC da neve, que é bem legal. Você tem um negócio de quebrar blocos de neve. É. Tem um bichão que te persegue o tempo todo, tipo um É. Nêmesis. Aham. E aí tem a da petrolífera, que é super legal também. Esse jogo é muito da hora. Eu acho, concordo com você, tem a duração certa. Uhum. Ele não estende muito, ele não fica chato, sabe? Ele acaba quando tem que acabar. E é legal de procurar... Olha lá, o peixe meio esquisito. É, tá o peixe passando na tela esquisito. agora. E, cara, é muito legal. É muito, muito legal. E tem várias sidequestzinhas. Uhum. Não é só a história principal. Você tem mais conteúdo pra buscar. E é a mesma coisa que você. Eu não dei bola. Falei, pô, um jogo de pescaria, nada a ver. Eu peguei pelo Game Pass, comecei a jogar e, cara, não parei. Uhum. Não parei de jogar. Não parei até zerar. Muito bom. Dread é uma baita recomendação. É, muito legal. Legal. Quem não conhece, vai aí. Porque eu vejo muita gente, isso é uma coisa que eu vi comum esse comentário que eu vou falar agora, que é a galera falando, eu não gosto de jogo indie. Cara, assim, Como assim? quando Quando você passar assim? essa resistência boba que alguns têm de jogo indie, você vai descobrir um outro mundo, Nossa, é só tá? jogão, E cara. hoje, porque, tipo assim, antigamente era mais Não, complicado. não só. Antigamente, a gente não tinha muita referência, porque os jogos indie não atingiu a popularidade. Um jogo indie que atinge a popularidade, galera, ele já passou do filtro, você entende? Porque É. existem 1 zilhão de jogos, 1% é o que chega, Uhum. sabe qual é? Ele passou no filtro, porque se ele chegou aí, quer dizer que ele teve um nível de qualidade, a galera curtiu Sim. e tal. Então, hoje em dia tá muito fácil pra você achar jogos indies incríveis, tá? Tem muito Incríveis, que tem muito. não fica popular e é muito bom também. Tem uns que não ficam populares e é muito bom O também. Dread é um deles, não ficou muito Não foi tão popular. fácil, não foi. Ele comparado com o David the Diver, Ah, sim. nossa É? senhora, o David the Diver é muito mais popular que ele. Inclusive tem parceiro David the Diver com o Dread. Tem. E conforme você vai avançando nele, você pega habilidade também, É. com o turbo. Ou uma luz que ilumina... Aí esse minigame é muito legal. É que Ah, você, que é que de Da dar gás. flechinha. você vai pegar o item, né? Isso. É material, né? O negócio aí, É. porque você precisa das coisas pra fazer os outros itens. É muito legal, Não, e cara. quando começa as ruínas antigas, que tem uma É, história, é. tem tipo não é só a vilinha de pescador. Legal, maneiro, cara. Ó, vale a pena você retomar. Eu vou jogar, viu? vou Você jogar. que jogou um pouquinho. Eu esse é- acho que eu vou gostar, sim. Muito legal, muito legal. Bom, gente, temos mais uns live pics aqui. vamos ver. Live Pix. Opa, olha quem tá aqui. Quem? Ah, Mondoni mandou VIX. Oh! Um abraço para todos vocês. Moram no meu coração. Realmente Game Pass é incrível. Realmente. Ai, Mondoni, Mondas, beijo, muito beijo obrigado, você. Mondas. Tamo junto. Valeu, cara. Muito obrigado. Muito bom. É, Saudades, Mondas. Bom, vamos lá. O Gica mandou aqui, ó. Giga. Ó, ele falou que ele não sabe se esses jogos ainda estão no Game Pass. Eu acho que estão, tá? Mas escuta só. Vamos O ver. Gica mandou aqui uma sugestão. Pica mandou R$20. Olá, boa noite e Hop é pica. Dito isso, eu gostaria de recomendar 2 jogos indies que eu joguei no Game Pass, mas nem sei se ainda estão. O primeiro é Tunic e o segundo é a Short Hike. 2 jogos pequenos. O Tunic eu acho que tá. Eu acho que tá. O Esse Tunic é tá. sensacional, Tunic. Sensacional. É incrível. É um Incrível. jogo diferente mesmo. É. Thaís, você jogou o Tunic? Eu vi o Dave jogando. Ah, tá. Foi muito bom o Tunic, Ele é tá? impressionante, cara. É um jogo diferente. Ele é 2 jogos em um, na real, né? Você pode zerar ele é um jogo. Uhum. Aí depois que você zera ele, tem o pós-game, que é outro jogo à parte. Cara, muito é muito doido. surreal. Esse jogo é incrível, porque... É, Inclusive, e ele tá tá na no Game nossa- Pass, sim. Tá na nossa lista do outro programa de Game Pass, né? Aham. Acho que a gente falou dele. Pois é. Muito bom. Bom, bom. mais um aqui. Jogaço. O Tony Limão. Tony Limão mandou R$20. Conheci o Fenical no Google essas semanas atrás. E sim, Oh. galera, ele é ruivo mesmo, haha, Ele é brincadeira. mesmo. Não. Abraços aí, Ah, adoro tá. o programa Ele de falou vocês. que é E da brincadeira, próxima mano. vez, fica pra almoçar lá na firma também, Davi. Boa. Ah, eu fiquei aquele dia que a gente foi lá no Aham. Google, eu fiquei pra almoçar lá. Ah, Aí eu boa. vi esse cara lá. Ah, Eu tá, lembro legal. até quem é Legal. Obrigado, Muito galera do fofinho. Live Pix. Mandem o Obrigado, Live cara. Pix e a gente vai escutando tudo aqui, tá? Vocês podem mandar. Muito obrigado. Saiu já o primeiro código, hein? Saiu no já chat. saiu o primeiro código no chat, tá? A segunda leva já. Segunda leva já? Dois primeiros 2 códigos codiguinhos. do Eu vi Xbox Game vários. Pass Ah, é já só- saiu aí, saíram 2. Fiquem ligados aí, vai sair mais, mas tem a Ah, tá. rapaziada dos grupos e tal que pode estar recebendo também, tá bom? Bom, já que Dredd foi pra eu pro Vini, vamos pro Vai Fênix. pular Bora. pro meu direto? Lança aí.
Eu vou lançar o meu quinto jogo, eu botei na lista aqui. Ó, esse jogo eu falei hoje de cedo na live do Direct, que é um jogo que eu gostei muito, eu joguei muito ele, e ele é um perfeito jogo pra esse estilo do Game Pass que eu conheço poucas pessoas que conhecem esse jogo, e ele é um jogo incrível pra quem gosta de crafting e exploração e mineração, esses jogos de mineração. É o Steam World Dig 2. Os dois, porque o 1 é bom também, mas o 2 é sensacional. É um jogo que eu peguei e zerei ele de cabo a rabo quando eu joguei. E ele é muito divertido. É um jogo que ele mescla bem esse estilo de você vai cavando, aí você pega minérios novos e faz ferramentas novas para ir mais fundo. Aí tem monstro, tem um monte de coisa acontecendo, tem um monte de missão que você vai ter que fazer. Ele marca no mapa e você vai explorando o mapa e descobrindo e voltando pra base e aumentando a sua base, trazendo mais gente pra sua base. É um jogo bem simples também de jogar, é só É um sentar e gerenciamento de relaxar. recursos. É aquele clássico jogo que você tem o seu inventáriozinho, a sua picareta, você vai explorar, pegar um monte de coisa, volta pra base, vende coisa. É simples, mas muito gostoso. E a arte do jogo é legal também, é um jogo diferente. Mostra pra galera aí, ô Takeshi. O Steam World Dig Pô, você falando, 2. nunca parei pra olhar esse jogo aí, tá ligado? Então, Do jeito que você tá falando, eu acho que eu curtiria. E eu acho que você curtiria, assim, o Steam World Dig. Não, na real, o Steam World é uma franquia grande até. Tem vários jogos dessa. Tem o Steam World Heist, que é um jogo de estratégia, de heist. Mas o Steam World Dig é um mundinho aberto. Ele é 2D e você explora. Então, ele não é 3D, é 2D. E você explora só pra baixo, né? E pra cima às vezes. Ele Olha, é ó. side-scrolling. Ele é side-scrolling. Tem essa cidade aí, ó, que tem os carinhas aí, ó. Ele tá vendendo os ouros que ele pegou e tal. Steam porque ele é meio steampunk. Ele é Isso. totalmente steampunk. Ah. E pula um pouquinho aí. Ah, aí, ó, o cara tá no mapa. Ele Porra, tá pegando o nossa, aí eu teleporte. vou jogar O Dave, eu acho que você ia gostar desse jogo. Cara, isso aí, pô. É. Vai coçando, né? Já começar a tô jogar. vendo os achievements Ó, pulando. tem um cassino ali, Dave. Aham. É. Ó, uma pergunta pra você, já Ah. que você gosta muito desse jogo. Porque é um gênero que a gente já viu de monte, sei lá, Sim. Spelunk ou Spelunk. Sei lá, Terraria, não exatamente tô igual. ligado. Tá vendo? Aham. Mas- Ele Qual que lembra é- muito o Terraria mesmo. Qual que é o suco desse jogo aí que ele diferencia do Cara, é o gameplay, eu é acho o loop que dele? o gameplay loop dele é muito gostosinho. Aham. Ele me lembra muito Terraria, eu amo Terraria de paixão, assim. E realmente ele é bem parecido. Esse gameplay loop aí na caverna é bem parecido com o Terraria. Como é que faz pra voltar? Tem um teleporte, tem tá. uns lugares que você acha teleporte. Mas eu acho que a magia dele, Vini, é que ele acerta no básico, entendeu? Uhum. Ele tem todos os conceitos básicos desse estilo de jogo, ele faz bem feito. Entendi. Então é gostosinho de jogar. Ele tem uns elementos meio Metroidvania também, ó. Se você vê aí, Tem level e tal? tem Ah, level e tal. Tem árvore de habilidade? Hã? Tem árvore de habilidade, você lembra? Não tem árvore de habilidades, eu acho. Mas ele tem level que você vai evoluindo e melhorando seu personagem. Tem outras armas que você vai desenvolvendo. Tem como pular pra frente aí, Takeshi, pra mostrar? E outra dúvida, o no meio mapa do dele jogo? é procedural ou é... Essa é uma boa pergunta. Eu acho que não é procedural. Eu não tenho certeza. Tipo, o seu progresso é fixo? É, Já porque, acabou, ó, olha aí, ó. acabado. Ele tá fora da caverna, mas explorando o mundo da parte de fora, ó. Ele tá Aham. subindo, indo pra esquerda aí, ó. Mas aí vira o dia, você volta exatamente pros mesmos lugares. Você tem acesso exatamente pros mesmos lugares que você O desbloqueou. que você abriu fica lá. Ah, tá. Até É. porque o mapa pinta ali. né? Ele não chega a ser roguelike, entendeu? Que reseta, é o mesmo mundo. Ele tava voltando pra cidade aí, no caso. E é isso, esse é o gameplay loop. Você desce, pega recurso, faz uma missão, volta, vende, volta de teleporte, ó, ele voltou lá pra baixo e vai fazer de novo. E vai explorando cada vez mais essa caverna imensa que tem aí, até você sentir que você explorou tudo. É muito gostoso, ele é bem curto também, não é muito longo não, dá pra zerar... Achei que era... Não, é umas 20 horas também, você zera ele, faz tudo que tem que fazer lá. É um jogo muito gostoso, assim. Cara, muito já ouvi relax. algumas pessoas falando dessa franquia, na verdade. Era Eu nunca grande. dei uma chance pra Eu ela. também não. Pô, é bem Mas legal. eu Esse vi aí, aqui e já gostei. esse aí é bem legal. É o clássico jogo de craft. Eu Aham. adorei ele quando joguei. E até olhando agora dá vontade de jogar de novo. Você podia fazer um Steam World Dig 3. Eu gostaria muito. Legal. Mas é isso. Muito bom. Ó, o Vinícius Nicasso mandou R$5. Muito obrigado.
Obrigado a todo mundo que está aqui na live. Continue mandando suas sugestões do Xbox Game Pass. Obrigado, gente. O GTD Galateia mandou R$10 aqui também. Muito obrigado. O Les Darkness falou: se a gente viu o novo trailer de Hades 2, não vi e eu não quero ver também. O Focus Ney mandou R$10,90, falou: o FBC Firebreak é muito bom. Esse também saiu pro Game Pass aí, né? Esse sai no Game Pass, é. Preciso testar O ainda. da Remedy, né? Eu quero jogar esse também. É um jogo multiplayer, né? Da Remedy. Então, bem interessante. No universo de Control, não é? Show. Universo de E controle, John Wick, exatamente. né? Por consequência. John Wick. É. Bom, Verdade. vamos lá, meu amor. Próximo jogo. Meu próximo jogo é o Contrast. Legal. Contrast aí, então aproveitando o South of Midnight aí na mesa, então é da Compulsion Games, né? Mesma que fez South of Midnight, o We Happy Few. O Contrast, ele tem uma pegada, não sei se dá pra dizer noir. No ar. É bem noir, né? Mas aí o que que ele faz? Ele é um jogo em 3D Legal. que ele mescla com plataforma em 2D. Então você tá controlando aí a personagem e aí em determinados momentos pra você conseguir progredir ali na fase, você vira uma sombra na parede. E aí você Legal. utiliza das sombras do cenário pra poder usar de plataforma e ir seguindo. É um jogo meio aventura, mas aí tem a parte de plataforma. Eu acho legal esse... Olha aí. O jogo aparecendo aí. Eu acho legal a arte pra caramba. Eu acho legal essa transição que eles fazem aí. Inclusive tem no Odyssey, né? Quando vira 2D ali. É bem essa pegadinha, assim, se vocês nunca viram. É um jogo que é rapidinho de zerar também. Eu não diria que ele é o primor da Compulsion, por exemplo. O South of Midnight é muito mais bem trabalhado. Mas eu gosto dessa estética dele, olha lá. A sombra, que legal. Ela vira uma sombra e aí você consegue, ó, por exemplo, você vai saltar, você volta a ser 3D e depois você volta pro 2D. É. E aí, controla duas pessoas, é isso? Não, como assim? Então, controla? essa menina e a outra? Ah, tá, não. Achei que duas pessoas controlavam, não. Sim, tem as personagens... Não, agora eu não vou lembrar muito Didi. bem, gente, mas assim, Didi. você é essa mentora, tipo uma boneca, agora realmente eu não vou lembrar, porque faz Esse jogo é muito tempo. 2012, 13, né? Faz bastante tempo. Nossa, Mas eu nem realmente tem conhecia essa esse menina. jogo. Ah, esse jogo é legal. Ele, Não conhecia. ele saiu bem naquela época que os indies estavam começando a ter bem mais destaque. Uhum. Aham. Limbo explodiu. E Isso foi tudo antes mais. da Xbox comprar uma Compulsion. Foi antes. Foi antes, antes, né? foi Ah. antes. Isso daí, acho que eu descobri na época que eles anunciaram o We Happy Few. Entendi. Entendi. Bem interessante. É legal, eu adoro esse São estilo os puzzles, noir. né, de cenário também. Isso, o Adoro puzzle de cenário noir. que você resolve aí com essa pegada de plataforma 2D, fazendo essas sombras na parede. Se não me engano, tem uma parte que você entra aí, tem as músicas também. É legal, São... parte musical. Então, assim, é um jogo que toda a arte é muito bem trabalhada. Eu gosto muito do estilo desse estúdio. Aí a gente vai entrar dentro do teatro, eu acho, né? Do cinema. Não, acho que é o teatro mesmo. Tem uma parte com o museu de arte, se não me engano. E aí você usa a sombra dos planetas pra você pular. Cara, faz muito tempo que eu joguei esse jogo, mas eu lembro que eu gostei bastante. E... é meio que isso. Ele também não é longo. Eu acho que pode ser aí uns 1000 G-Easy. Uhum. Também. Não lembro que tinha grande dificuldade pra você miletar, não. Mas ó. Encontra uma maneira de entrar no teatro. E aí estão as sombras projetadas na parede. Aí é aquela coisa, você legal. movimenta ali, você vai Aham. fazendo o seu caminho, movimentando os elementos no cenário 3D pra você conseguir atravessar no 2D. Legal. Ah, Então Cara, é eu- essa pegada, jogo. É bem nessa época mesmo Entendi. dos indies despontando, que tava Limbo, muito jogo de plataforma Sim. indie. Uhum. E esse jogo chamou atenção na época. Eu joguei, acho que é 2012, né? Faz bastante tempo que esse Então, jogo deixa eu lançou. ver agora de quando que é o Contrast. Nossa, faz muito tempo que eu joguei. E é bem o que você falou, a arte dele é muito legal, chama muita atenção. E ele tem uma que pegada legal. bem autoral, né? Ele não é uma eu coisa... tô tentando lembrar de outro jogo que trabalha a sombra assim, não consigo tem me um lembrar. jogo que ele é um puzzle plataforma que ele faz isso em placas da The rua, Pedestrian. né? É o Pedestrian. exatamente. Ele isso é lembra um legal. pouco essa Só que o mecânica Pedestre é aí. só o É 2D, só né? placa, é só 2D, realmente. 2013. 13. 2013, então já tem mais de 10 anos esse jogo aí, gente. 12 anos, né? Impressionante. Muito legal. Mas é um jogo bem legal, bem autoral, bem diferente essa dinâmica de 3D pro 2D, realmente muito Eu legal. recomendo também, é um trabalho da Compulsion que pouca gente conhece. Eu não Pois conhecia, é. não. Legal. Bom, vamos escutar mais os live picks aqui? Bora! Galera mandando aqui, ó. Live Fast Pix, Games Live mandou, Pix, tá? Live Pix, Toma. Live Pix. Fast Fast Games. Games mandou R$20. Fast Meu irmão mais velho nunca teve vontade de jogar indies. Por Nunca? conta da falta de tempo, ele se fechou em franquias que sempre gostou e alguns novos grandes jogos. Mostrei Hades pra ele e ele já platinou. É um Cara, indie, cara. Na verdade, assim, se você tem menos tempo, os indies te salvam mais ainda, É? porque você consegue terminar.
sabe? Eles são curtos, né? Eles são geralmente. muito mais É. curtos do que esses jogos gigantes de mundo aberto, Sim, sabe? Então, assim, e você vai ter experiências tão boas ou melhores do que a maioria dos jogos AAA, pô. É. O Hades é um exemplo, pô. O Hades é um dos melhores jogos ever de qualquer coisa, pô. É bom demais, pô. Jogão. Ó, só lembrar a galera, Dave, que a gente tá com 1.600 likes, é isso, Takeshi? Eu vou atualizar aqui. Ó, a gente tá com 1.673. Quando a gente chegar em 2.000 likes, a gente libera 10 códigos. 10? É. Vambora. É isso aí, a gente vai Vai tirar com escorpião do tudo. bolso. É, aos poucos, né? Mas dá like aí na live, quando a gente chegar em Exatamente. 2.000 likes, a gente libera os códigos pra vocês do chat, do Discord e os membros do Flow Games também. O Adriano Lucatelli mandou 5 reais e falou: Max, The Curse of Brotherhood. Ah, esse eu joguei. Excelente, se puderem dar uma olhada. Tem esse aí Esse eu também. joguei faz um Mais tempo recomendações da já. rapaziada. Ó, o Senhor Aceitável mandou um hot take. Aceitável? É Senhor Aceitável o nome Tá bom. dele. Aqui. CN Aceitável mandou 20 reais. Ah, Imaginem um jogo que combina elementos de Dark Souls, ok, Zelda, ok, Breath of the Wild, ok. Skyrim, Minecraft e Tá bom. Terraria. Tudo Tá isso. bom. Esse jogo é Valheim. Top Valheim. 5 jogos da minha vida. Assim, Top 5 jogos não, da que vida. bom que você curte Valheim, mas eu acho que você exagerou um pouquinho só, É, tá? Na sua avaliação cara, do Valheim aí, que é um jogo legal e é. tal, mas porra. Pô, eu gosto muito do Valheim também, mas ele tem um defeito pra mim, que ele tá incompleto, né? Até É. hoje. Ele é um jogo em Early Access que demorou muito pra ter update, mas é um jogo muito bom. O Os conteúdo caras que venderam tem- tanto que você acha que eles venderam muito, Muito. cara. Esse jogo foi muito foi, sucesso. bombou muito. o Mas Valheim. realmente é um jogo muito bom. E ele meio que combina esses elementos que o cara falou mesmo. Ele tem um negócio, o Valheim, uma vez eu tava jogando ele com os amigos, e ele deu uma experiência pra mim que nunca tive antes. Ah, Que é, o meu amigo, a gente tava jogando no mesmo servidor, meu amigo chegou e falou, ô, fiz um barco, eu vou explorar. A gente falou, tchau, amigo. A gente só viu ele depois de dias. Ele foi fazer uma expedição. O cara foi lá, fez a expedição, voltou, mostrou o mapa pra gente. Ó, gente, descobriu uma nova terra, Maneiro. não sei o quê. E o sentimento disso é muito único. Ele tava na call com a gente, os dias passando, ele fala, cara, chegou numa ilha, tem uns mosquitos aqui. Nossa, e tal. aqueles mosquitos malditos. Os mosquitos que mataram ele de uma vez só. É, é. Pum, ele morreu. Ele nem fez o TP lá na... Não, cara. O jogo é muito legal. E aí eu tinha um outro amigo que ele estava estudando na faculdade de arquitetura. E esse jogo tem uns elementos de arquitetura pra construir as casas e tal. tem. É bem complexo. E aí a gente deixava pra ele. Fala, ó, você que constrói essas casas aí, porque é muito complexo. Esse É, a gente sistema faz com o Zé. O Zé É. que constrói é o pra zero. gente. É. Não é complexo, Zero? O sistema do Valheim tem que botar pilastra pra Isso. equilibrar e o sistema de peso. Nossa, é muito doido. Esse jogo tava no Game Pass, né? Não sei se... É, teve um Não tempo, sei. né? Agora eu não sei como é. Às vezes ele vai e volta, É. né? Quando ele tiver update. Ó, o Rodrigo, é um jogo Rodrigo muito legal. Rogério Pina mandou já e falou: acabei de terminar Blasphemous, indo pro New Game Plus. Muito bem. Blasphemous, Bom, agora sou eu, muito né? Bom, Bom, olha só, Yes. o jogo que eu vou falar agora, todo mundo aqui conhece muito, porque a gente falou já muito dele aqui, só que eu sei que não é um jogo muito popular e eu preciso falar Falar desse mais jogo dele. aqui, tá? Não é eu possível que preciso você vai falar do falar desse Balatro. jogo aqui. Não é o Ah, Balatro. tá. Até botei na minha lista como um ó concura e tal, Aham. mas não é o Balatro. Eu acho que isso é cheatar, mas tá bom. Chutar o quê? O Balatro? Não é o Balatro. Não, colocar um jogo que até você escutou muita gente falar, mas não, você não, acha não. que... Nós falamos. A galera Ah. não conhece esse jogo, o que é um escárnio. E não Escárnio. conhecem porque ele é um jogo de puzzle. E a galera achincar jogos de puzzle. E eu vou falar de Blue Prince mais uma vez. Ah, aqui. Blue Tá Prince. certo? Muito bom. Galera, o Blue Prince saiu não faz muito tempo, tá? É um jogo que ficou muito tempo em desenvolvimento por uma pessoa só, o Tonda Ross, né? Thunder É, Ross. e muitos. Pra mim, de todos os jogos de puzzle que eu já vi, já joguei na minha vida, esse é o melhor que tem. Mas muita gente considera esse o melhor jogo de puzzle que já foi feito. E, de fato, é uma experiência muito única, não só de jogo de puzzle, tá? A descoberta nesse jogo, no Blue Prince, é uma das coisas mais incríveis que eu já vi em videogame da vida. E assim, eu recomendo, se você quiser jogar o Blue Prince, tá lá no Game Pass, você não veja nada sobre esse jogo, só joga. Que os trailers, e eu acho muito importante, né? Porque os trailers entregam muito pouco, e é importante que entregue pouco mesmo. É. Porque qualquer coisa quebra um pouco a sua descoberta. A gente teve isso, né? Eu e o Fênix, a gente jogou, É. e o Blue Prince, a gente tava numa live de não sei o quê.
Aí falaram do Blueprints, que saiu com notas altíssimas. É. E tal. Caraca, que isso? Era o maior Metacritic do ano. Do ano. Não, É. acho que ainda tá empatado com o Clair Obscure, acho que é deve 92, ser, uma coisa deve assim. ser. E aí um cara veio na nossa live e falou, ó, quando for jogar o Blueprints, faz isso. Isso aí quebrou a parada pra mim, eu não vou nem dizer o que é. Mas isso aí já me entregou uma parada foi que eu não sei spoilerzaço. quanto tempo eu ia demorar pra descobrir. Eu falei com o Vini e com a Thaís, eles demoraram um tempão pra achar essa parada que o cara contou pra gente na hora, sabe? E uma das coisas incríveis do jogo é isso, porque ele vai te entregando aos poucos sobre o que é a gameplay do jogo. Porque assim, só o contexto do jogo. Você, o seu tio, né? Seu tio morreu, tio avô, né? Morreu e ele te deixou essa casa. Só que essa casa, você só, pelas regras do testamento, você só iria ter... a casa só ia ser sua se você herdar a casa se você chegasse no quarto 46. E era uma casa que tinha 45 quartos. O quarto 46 ninguém nunca viu. Só o cara. Tinha um monte de funcionários nessa casa, ninguém sabia onde era esse quarto, ninguém sabia como chegar nesse quarto. E essa casa tem um mecanismo que toda vez que você vai lá, ela muda. Cada porta que você abre vai ser uma sala diferente. E aí você tá vendo aí que você escolhe entre uma das 3 salas. E aí você vai descobrindo as mecânicas de cada coisa. E aí com o tempo você vai descobrindo as cores significam alguma coisa, o jeito que você posiciona as salas, as coisas que a personalidade de cada sala. É um jogo assim que a maioria dos jogos de puzzle, grande maioria, tá? Por exemplo, vamos bem básico, tipo Candy Crush, certo? É um jogo de puzzle muito simples. Só que no início você vai, faz 3, 3, 3, valeu. E eles vão adicionando elementos. E vão evoluindo aquele main puzzle, certo? O Blueprints, ele é um pouco diferente nisso. Ele tem um gameplay loop que é um rogue. Ele é um puzzle rogue. Eu nunca tinha visto isso. Ele é um rogue que as mecânicas dos puzzles, você tá fazendo esses puzzles de querer montar a casa pra chegar no quarto 46. Esse é o principal. Só que você vai fazer outros puzzles tem puzzle dentro do puzzle dentro do puzzle. E as mecânicas desses outros puzzles são completamente diferentes. Não tem nada a ver com a mecânica base que você tá utilizando. E você vai tendo que descobrir. E tem coisa, um monte de texto. Cada pedacinho de papel que você encontra te dá uma informação importante de alguma coisa. É um bagulho brilhante, cara. Isso aí assim... É pra videogame você... 2. É videogame 2. Esse Pra você jogo. zerar, você chegar no quarto 46, pessoas com cérebro normal conseguem de boa, tá? Isso, eu e o Fênix, a gente jogou... Cara, a Thaís tá viajando, né? E aí eu botei Blueprints, comecei a jogar, falei, cara, isso aqui é muito incrível. E eu ia ficar pensando, cara, se tivesse alguém comigo, ia ser muito mais legal. Liguei pro Fênix, tu quer vir aqui? O moleque passou 3 dias lá em casa, pô. Jogando isso aí até a gente zerar, Sem pô. parar, mano. Sem horas parar. e horas e horas. É um jogo porque, incrível. cara, a sensação de descobrir as coisas nesse jogo, ele é muito foda. É muito Garoto, foda. eu penso em uma coisa hoje em dia. Exatamente. E aí, porra... A Thaís lá no Japão falando, nossa, o que o meu marido tá fazendo? Aí tá lá, eu jogando horas e horas e horas. Um no controle do tripé, não, que se ele fizer isso aqui, olha com essa parada lá. Ô, Fênix, pior que não dava pra eu pensar nada, porque ele tava me falando. Eu tava falando com isso pra... Não, eu só falo, cara, você tem que voltar, você tem que jogar... Você tem que jogar quando você chegar. E aí o que acontece? O nome é Blueprints, tá? Príncipe Azul. Blueprints. Infelizmente, tá? Esse jogo apenas existe em inglês. Mas existe um motivo pra isso. O triste é que, realmente, quem não entender inglês fica muito difícil. Mas por quê? Porque os puzzles têm a ver até com as palavras que são utilizadas e a equipe não conseguiu traduzir pra cada outra língua. Ia deixar uma complexidade enorme. Infelizmente, não tem português, é uma pena. E isso é uma coisa que muita gente não vai jogar aqui, porque é difícil você não jogar. Mas Eles teriam que mudar a estrutura do jogo pra encaixar Assim, com as palavras em português. É bem complexo de porque fazer mesmo. tem composições no mapa, tem imagens no mapa que é a leitura de alguns termos sinônimos em inglês. Pra você conseguir fazer o sentido. Mas já adianto que é assim, tá, gente? É um jogo denso. Muito. Denso do tipo, se você quer a coisinha leve pra você espairecer, não vai rolar. É diferente Você do vai... Steam World de 2. Do Dread também. É assim, é aquele negócio de... Isso eu tô falando pra quem vai realmente jogar e tentar resolver os puzzles, não ver guia na internet. Mas assim, é um tipo de jogo que você tem que estar com o bloquinho de anotações do lado e fazendo anotações o tempo inteiro. E o jogo, ele é assim... Tem o draft diário, né? Porque conforme você vai avançando, você vai preenchendo aquele mapa, né? Aquela plane, né? Como é que é? A planta da casa. Você vai preenchendo com os quartos. E aí você vai escolhendo. Até um gerenciamento de recursos ali que você tem que fazer. Pra colocar um quadro aqui, um quarto aqui, outro ali. E... Me fugiu o que eu ia falar? Construir tudo isso daqui pra esquecer o que eu ia falar. Não, tudo bem. E o jogo, ele te dá uma progressão muito interessante, porque nesse draft, nessa aleatoriedade de quartos que ele te disponibiliza, ele não dá todos os quartos.
que ele poderia te dar. Aham. Tem De quarto cara, que... De cara, Ele vai liberando o quarto. Ele vai né? liberando aos poucos, só que é um level design tão bem projetado que você demora pra perceber isso. Uhum. Então, assim, tem alguns quartos que você vai descobrindo à medida que você progride e que fazem sentido pra aquele momento você descobrir que tem aquele quarto. Porque, e assim, tem outra coisa também no Prince que é muito interessante, que também pra mim difere da maioria dos jogos de puzzle, que a grande maioria dos puzzles em geral, não só jogo de puzzle, mas puzzle. Você descobriu como resolver o puzzle, você vai lá e resolve. O Blue Prince não é assim. Você pode descobrir, e já aconteceu isso com a gente. A gente sabia o que a gente tinha que fazer, tipo laboratório, por exemplo. A gente sabia o que a gente tinha que fazer pro puzzle do laboratório, só que executar não é simples. Você, às vezes, tem que resolver outro puzzle pra executar outro puzzle. Então, assim, o jogo ainda tem essa questão, porque você pode saber o que você tem que fazer, não é porque você sabe que você vai conseguir. Às vezes você precisa de um item que naquela run você não teve, às vezes você precisava de mais dinheiro, às vezes Aí precisava de uma depende chave. muito da sorte. É um ponto desse jogo. Você É, depende a minha muito da crítica- sorte. A minha única crítica desse jogo é o RNG, que muitas vezes você faz uma run que você precisa de alguma coisa específica que você não conseguiu fazer ainda, ou nas outras runs você teve a chance, você optou por ir pra outro caminho pra fazer outra coisa, e aí você fica atrás desse negócio. Aí toda run você começa com isso em mente e não consegue, porque não aparece os quartos, Sim. fecha mal, aí você tem que recomeçar o dia, e é estranho, porque eu vi um cara falando isso. Eu não sei porque o jogo conta os dias, assim, eu sei por que ele conta, porque ele usa isso em puzzles, né? Sim. Mas essa contagem de dias passa a impressão pro jogador que tem Uma parte uma punitiva certa... de você uma demorar certa tanto. pressa. Você tem que fazer o negócio, tá passando os dias. Não tem isso. Eu Mas, senti mas isso, no jogo senti não isso. tem isso. Pode passar 1000 dias. Não muda nada no jogo você fazer antes ou depois. Só que você fica com essa impressão pela contagem de dias. E aí, quando você termina um dia não tendo muitos bons resultados, você fica, putz, gastei um Gastei dia. o dia, que exato. merda. Você fica meio mal, mas